E aí galera, mais uma aula. Olha, hoje a gente vai tratar de razões com grandezas diferentes. Na aula passada eu comecei a parte de razão, né? Mostrei a vocês como transformar escalas, né? Se necessário. E hoje a gente vai ver essa parte aqui de razões envolvendo grandezas diferentes. Então a primeira delas é o que a gente chama de escala. O que é uma escala? Sem ser aquele caso de abrir as pernas. A escala é a relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Aí você vai perguntar, onde é que se usa isso? Toda planta de edifício, de terreno, certo? De estrada, tudo. Toda planta que é feita, ela é feita através de uma escala. Projeto de carro, tudo isso é feito através de escalas, certo? E uma coisa bem comum que a gente vê a utilização da escala é na construção de mapas. Todo mapa bem feito, ele tem lá no cantinho dele, tem a escala em que ele foi feito, foi construído. Mas vamos supor aqui um exemplo bem simples. Supor que eu tenho aqui o mapa de Pernambuco, que é mais ou menos isso aqui, né? E eu tenho aqui Arco Verde e aqui eu tenho Recife. Você nota que sempre o mapa, quando ele é feito através de escala, cada cidade é representada por um pontinho. Por quê? Porque você vai chegar com uma régua aqui, colocar a régua nesses dois pontos, vai encontrar um valor. Vamos supor aqui que eu encontrei 10 centímetros, certo? De Arco Verde a Recife, quando eu coloquei a régua aqui, deu 10 centímetros. Vamos supor aqui, parece que é 254, vamos botar 250 quilômetros a distância Arco Verde, Recife. Qual a escala de construção desse mapa? Aí a gente vem para cá, ó. A escala é o tamanho do desenho, 10 centímetros, dividido pelo tamanho real, 250 quilômetros. Então, eu vou ter que fazer aqui uma transformação de unidades. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar quilômetro em centímetro. Lembra daquela escala que eu dei na aula passada? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então isso corresponde aqui a 25 milhões de centímetros. Quando eu cortar aqui, ó, fizer a simplificação do zero com o zero, eu vou ter a escala de quê? De 1 para 2 milhões e 500 mil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada 1 centímetro no desenho, no mapa, corresponde a 2 milhões e 500 mil centímetros no tamanho real. Ok? É isso que vai acontecer. Pode acontecer de você encontrar uma razão numa prova de concurso, 10 centímetros, 250 quilômetros. E ele fazer isso aqui, ó, esta relação. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 25 quilômetros no tamanho real. Pode acontecer isso aqui. Só que isso aqui não representa a escala, porque a escala ela é dada em centímetros, ok? Então a escala é muito utilizada nisso aí, e aparece muita questão em concurso envolvendo a escala. Uma outra grandeza ou de razões com grandezas diferentes é a densidade demográfica. Então veja só,
O que é a densidade demográfica? Já estamos entrando aqui na geografia. Densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes de uma região dividido pela área ocupada por eles. Número de habitantes de uma região dividido pela área ocupada por eles. Também aqui nós temos uma média. Tá certo? Uma média. Veja só. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Vamos supor que a cidade de Arco Verde hoje tem 72 mil habitantes. E vamos supor que a área de Arco Verde seja 300 quilômetros quadrados. Então, nós vamos ter aqui, ó, eu vou cortar 2 zeros, eu vou ficar com 720 dividido por 3. 7 por 3 dá 2, sobra 1. 12 por 3 dá 4, vai sobrar ali um zero. Então, nós teríamos uma média de 240 habitantes para cada quilômetro quadrado. Lembra que eu falei que isso é uma média? Por que uma média? Quando a gente fala de densidade demográfica. Por quê? Na região rural tem menos habitantes do que na região urbana. Certo? Porque daqui é uma média. Como se tivesse 240 habitantes para cada quilômetro quadrado. Toda vez que eu começo a aula, as cachorras começam a latir. Mas não terminar. 240 habitantes para cada quilômetro quadrado. Isso não quer dizer que em todo quilômetro quadrado vai ter 240 habitantes. Ok? Uma outra, vamos entrar agora na física, é a velocidade média. Quando a gente fala velocidade média, nós temos uma média de velocidade, tá certo? Então vamos supor o seguinte, eu disse que a distância de... Então a velocidade média é a relação entre o espaço e o tempo gasto para percorrê-lo. Então vamos pegar o exemplo que eu dei aqui no começo. Vamos supor que eu saí daqui para Recife, andei 250 quilômetros, e fiz esse percurso em 4 horas. Então eu passo a ter o quê? 250 dividido por 4 vai dar 6, 6 vezes 4, 24 para 25, 1, baixei o zero. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8 para 10, 2, dá por 0. 20, 0, no caso, né? 20 por 4 vai dar 5. Isso quer dizer que a minha velocidade média foi de 62,5 km por hora. Veja só, 62,5 km por hora, como eu falei, e o próprio nome já diz, velocidade média. Isso quer dizer, não quer dizer que eu saí de Arco Verde até Recife a 62,5 km por hora. Por quê? Porque vai acontecer na estrada de eu pegar trânsito e essa velocidade diminuir. Posso não pegar trânsito e aumentar essa velocidade. Tá certo? Então, aqui é uma média de velocidade. Não quer dizer que você saiu e chegou com a mesma velocidade, isso aí é impossível. Tá certo? E quando se trata de velocidade média, vamos supor, saí daqui para Recife, cheguei lá no Rei das Coxinhas, parei para fazer um lanche. Então, o tempo gasto na parada também é contado aqui. Vamos supor, eu passei 1 hora no Rei das Coxinhas lanchando, então, vamos supor agora que eu fiz em 5 horas. Isso quer dizer que a minha velocidade média já foi agora de 50 km por hora. Beleza? Então, fora isso, pode aparecer o quê? Razões com grandezas diferentes. A gente tem o costume de dizer, meu carro faz 10 km com 1 litro. Isso é uma razão envolvendo grandezas diferentes. Então, estou relacionando o que o carro anda, o espaço que ele percorre e o que ele gasta. Vamos supor, eu gasto 2 kg de trigo e 10 ovos para fazer um bolo. Também é uma razão envolvendo grandezas diferentes. Tá certo? Então, esse tipo de relação que a gente usa é chamado razões
envolvendo grandezas diferentes. Ok? Então, só recordando, a escala, tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, como eu falei, sempre aparece em concursos, questões envolvendo escala. Densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes de uma região dividido pela área ocupada por eles, certo? Essa é a densidade demográfica. Deixa eu limpar meus dedos aqui que sujou tudo. Depois eu tenho o que? Velocidade média. Velocidade média, já entrando em física, a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo, certo? E fora essas podem aparecer, como eu falei, a relação entre o combustível que você gasta e o que o seu carro faz com determinada quantidade de litros, tá certo? E outras coisas que você vai fazendo aí que envolvem razões envolvendo grandezas diferentes. Lembrando que a transformação a gente só faz na escala, as outras não, a relação é a mesma. Habitantes por quilômetro quadrado, quilômetro por hora. Ok? Beleza? Terminamos aqui razão, vamos entrar agora em proporção.